Meu nome é Wesley e hoje nós vamos refletir sobre a floresta amazônica. E aí, Surubato, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos refletir sobre a floresta amazônica, mas antes da gente começar a nossa pequena reflexão, espero que você se inscreva no canal se não for inscrito, acione as notificações, não esqueça de compartilhar e também dê o like, não esqueça de dar aquele like para apoiar o canal. Bom, gente, nós estamos acompanhando o que está acontecendo no Brasil, que está chocando, estarrecendo o mundo ultimamente, que são as queimadas na Amazônia. E isso vem causando um grande estarrecimento, uma grande admiração por parte da Europa, por parte das pessoas que estão ligadas aos movimentos sociais e até mesmo das pessoas que simplesmente estão acompanhando essas notícias pelos jornais. E a gente está admirado com isso. Isso pode nos fazer incentivar que a gente faça algumas reflexões sobre isso. E aqui eu vou convidar a gente a fazer essas reflexões. Primeiro uma reflexão antropológica, histórica, depois uma reflexão do ponto de vista econômico e depois uma reflexão conjuntural política. A questão antropológica, a questão histórica antropológica, é que a gente sempre teve uma desvalorização, pensando no ser humano no Ocidente, a gente sempre teve uma desvalorização com relação à própria natureza. A gente sempre viu a natureza como uma coisa, a gente sempre viu os animais como seres inferiores, e o ser humano sempre foi aquele que se portou como superior e diferente, e aquele que está acima da própria natureza. E assim nós sempre utilizamos a natureza de uma maneira altamente perniciosa. É claro que aqui eu estou pensando de uma forma ocidental. A mesma interpretação da Bíblia é de uma maneira bastante evidenciada na passagem da criação do mundo e da criação do homem. Deus coloca o ser humano como a coroação da sua própria criação. E o homem tinha esse poder de gerenciar, digamos assim, toda a natureza, todos os animais. Daí o ser humano começou, dentro dessa interpretação, começou a exercer seu poder sobre as coisas, a tal ponto de transformar a natureza em uma coisa, de transformar a natureza em um objeto o qual ele podia usar. É interessante analisar isso antropologicamente. Por quê? Porque o ser humano, a partir desse momento, a partir desse momento que ele começa a refletir sobre si, começa a perceber que ele é diferente da natureza, que ele não está, que ele é algo além da natureza, ele começa a exercer um poder destruidor sobre essa natureza. E essa sempre foi a história do homem, né? Marcada pela utilização de uma maneira perniciosa com relação aos animais, com relação ao próprio ambiente no qual ele está vivendo. E essa preocupação mais ecológica é uma preocupação mais recente, não é uma preocupação dentro do mundo dito civilizado ocidental, não é uma preocupação que vem ao longo da história, mas sim uma preocupação mais recente. A reflexão do ponto de vista econômico é que o mundo capitalista, a percepção capitalista agrega esse valor antropológico e antropocêntrico do homem como uma questão ainda mais negativa. Se o homem já tinha essa percepção de utilizar a natureza como uma coisa, de utilizar essa natureza como um objeto qualquer, com a visão capitalista incorporada dentro do homem, como um processo, e o capitalismo entendendo ele como um processo de busca de cada vez mais lucro e cada vez mais valia, um jargão marxista. Então nós podemos perceber que com o capitalismo houve uma exacerbação da exploração da própria natureza, houve uma exacerbação da própria degradação do ambiente. Então nós conseguimos causar uma destruição ambiental de uma maneira considerável. É só você observar o que foi feito na Europa, o que foi feito também nas colônias europeias, por essa mesma lógica capitalista que estava com o intuito de degradar, com o intuito de não sustentável. Então nós temos aí uma visão antropológica que se desenvolveu desde a antiguidade, de sempre colocar a natureza como uma coisa e o ser humano como superior à própria natureza, e uma visão capitalista que se soma a essa percepção e acaba gerando ainda um caos maior para a própria natureza, para o próprio mundo,
e de uma maneira visível para o próprio ser humano, porque o ser humano está inserido dentro desse processo. Nós somos holobiontes, né? Nós não podemos se esquecer dessa nossa vinculação com os outros animais, com os outros seres, com o próprio ambiente. E a reflexão conjuntural que nós não podemos esquecer é que essa percepção, que trazendo mais para o chão do Brasil, uma reflexão mais conjuntural, trazendo mais para a situação do Brasil em 2019, é que o governo Bolsonaro, não achando pouco essa degradação, que é algo que está presente não só no Brasil, mas quiçá no mundo, né? Por mais que a gente perceba que existem bandeiras que são levantadas pelo desenvolvimento, pelo desenvolvimento sustentável, o Bolsonaro não achando pouco isso, incentivou e deu carta branca para o setor da agroindústria transformar o Brasil realmente num deserto, né? Nós estamos vendo e observando que o desmatamento na floresta amazônica só vem aumentado, as queimadas estão cada vez mais sendo acentuadas. Inclusive, saiu agora recentemente uma pesquisa no G1, as próprias multas dadas pelo IBAMA para o desmatamento reduziram quase 30% no governo Bolsonaro. Então a gente percebe uma carta branca, alguém que está ligado ali a uma percepção de economia, de desenvolvimento, ainda muito enraizada no século XIX e XX. É interessante, galera, que essas três percepções, essas três análises aqui, por mais simples que sejam, elas denunciam justamente algo que precisa ser transformado. O que precisa ser transformado é a própria percepção do ser humano, é a própria percepção de como nós se entendemos e nós enxergamos dentro desse mundo. Por quê? Porque é necessário, para ter uma visão de desenvolvimento sustentável, para ter uma percepção de ecologia, é necessário que a gente mude o ser humano. E aqui eu lembro o Papa Francisco, que ele fala que uma percepção ecológica, uma transformação, um melhoramento da percepção ecológica, passa sem dúvida alguma pela percepção da modificação do próprio ser humano, passa pela modificação antropológica. Então é necessário nós transformarmos o ser humano, como nós nos entendemos, como nós nos relacionamos com nós mesmos, para conseguirmos mudar a nossa transformação com o mundo. Então nós não temos dúvida que é necessário a gente atacar essa maneira que se enxerga, que é a maneira neoliberal. É como se só existisse essa possibilidade de solução para os problemas, a maneira neoliberal. E essa maneira neoliberal está acabando com a floresta amazônica, mas também está acabando com as relações de solidariedade, também está acabando com as poucas conquistas que tivemos no estado de bem-estar social. E a floresta amazônica no Brasil é algo simbólico que denuncia que o compromisso com o dinheiro, o compromisso com o neoliberalismo é um compromisso que coloca em xeque a nossa maior grandeza, as nossas maiores virtudes, que é a virtude de sermos seres holobiontes, de sermos seres em comunhão com nós mesmos, com os animais e com o ambiente. Então é isso, Surubato. Espero que você tenha pegado aí essas reflexões, espero que você também tenha outras percepções. Se tiver alguma informação a mais, se tiver alguma visão a mais, escreve aí embaixo nos comentários. Não esqueça de compartilhar. Foi boa, Surubatos. Aciona o sininho, não esquece de se inscrever se não é inscrito e compartilha esse vídeo. Obrigado e até a próxima.